Olá, que bom ter a companhia de nossos ouvintes novamente aqui no Positivo e Próspero. Seguimos aqui na nossa exploração da obra A Ciência de Ficar Rico, do Wallace Wattles. É a nossa terceira conversa, né, sobre este clássico que, olha, influenciou muita coisa, inclusive best-seller O Segredo. Quem está acompanhando desde o início sabe, o autor vai construindo a ideia passo a passo. Então, se chegou agora, talvez valha a pena ouvir os anteriores. Hoje o foco é o capítulo 2, Existe uma ciência para ficar rico. E tem umas ideias aqui que, nossa, ressoam bastante com hoje em dia, né? 2025, ok, vamos analisar isso. A ideia principal dele é bem forte. Enriquecer não seria acaso, mas uma ciência exata, tipo álgebra ou aritmética. É uma afirmação bem impactante mesmo. O ponto central do Atlas é que, quando a gente entende e aplica certas leis que regem esse processo de adquirir riqueza, o resultado vira uma consequência quase matemática. Ele baseia isso na lei de causa e efeito, sabe? Causas iguais produzem efeitos iguais. A riqueza viria de fazer as coisas de um certo modo. E ele já começa assim desafiando umas crenças bem comuns. A primeira é o ambiente. Se o ambiente fosse o fator decisivo, todo mundo numa vizinhança ou cidade teria o mesmo destino financeiro, mais ou menos, né? Mas a gente não vê isso. Vemos ricos e pobres lado a lado, às vezes até na mesma profissão. Exato. E isso hoje, pensando em trabalho remoto, mercados globais, ganha outra dimensão, né? A ideia do Wattles de que o ambiente físico é secundário fica ainda mais relevante. O local hoje talvez seja mais sobre a nossa mente, nossa rede de contatos, do que o endereço mesmo. Quando duas pessoas no mesmo ramo, no mesmo lugar, têm resultados tão diferentes, Wattles aponta para esse certo modo de agir. Ele é o diferencial. Faz todo sentido. E se não é o ambiente? Aí muita gente pensa, é o talento. Mas quantas pessoas super talentosas a gente conhece que financeiramente não deslancham e outras, talvez com habilidades menos óbvias, que enriquecem? O Wattles diz que muitos ricos são pessoas medianas, assim, que simplesmente agem nesse certo modo. Sim, ele tenta desmistificar um pouco essa ideia do talento nato como o único fator decisivo. A gente pode até interpretar que esse certo modo, que ele vai detalhar mais pra frente, talvez envolva desenvolver certas habilidades, né? Tipo foco, pensar de forma direcionada, ter uma abordagem mais criativa, mesmo que não sejam aqueles talentos artísticos ou intelectuais óbvios. Interessante essa leitura. Ele também questiona aquela ideia de que enriquecer é só sobre economizar, apertar o cinto, fazer coisas que ninguém mais faz. Porque muitas vezes, no mesmo setor, as pessoas fazem coisas bem parecidas, mas um prospera e o outro não. A chave estaria na maneira de fazer. Exatamente. Não é só o que se faz, ou o esforço de guardar dinheiro, mas como se faz. É a aplicação desse método específico que, segundo ele, gera riqueza. Então, a conclusão que fica desse ponto é que enriquecer é uma consequência direta de agir nesse certo modo. E a boa notícia, segundo o livro, é que esse modo pode ser aprendido por qualquer pessoa. Pode sim. O Wattles enfatiza isso. Não precisa de um talento fora do comum ou uma inteligência brilhante. Ele diz que se a pessoa consegue ler e entender as ideias, ela já tem a capacidade para enriquecer. Aquela questão da habilidade extraordinária é relativizada. Claro, ele tem bom senso, né? Fala de limites lógicos, não adianta querer abrir uma sorveteria no Polo Norte, por exemplo. Escolher um negócio que faça sentido para o local, para as pessoas, é um pré-requisito. Sim, são as condições básicas, né? Mas, tirando essas obviedades, o argumento principal continua. O sucesso não estaria no negócio em si, mas em aprender e aplicar o certo modo dentro de um negócio viável. E a prova, para ele, é que se alguém enriquece num ramo e local específico, outras pessoas também poderiam se aplicassem o mesmo método. E a questão do capital? Ah, essa sempre aparece. Muita gente acha que a falta de dinheiro é o grande bloqueio. Mas aqui o argumento do Wattles é bem surpreendente. Ele afirma que começar a agir do certo modo atrai o capital que a gente precisa. É uma perspectiva que muda o foco, né? O capital não seria um pré-requisito para começar a agir certo. Ele seria um resultado desse agir. Mesmo começando com dificuldades financeiras, com dívidas, iniciar a aplicação desse certo modo com o que se tem agora colocaria a pessoa no caminho que atrai mais recursos. É sobre começar onde se está,
com o que se tem, mas da maneira certa, alinhada com essa lei de causa e efeito que ele menciona. Então, resumindo as ideias principais deste capítulo, a riqueza seria acessível, seguiria leis definidas e não dependeria, assim, fundamentalmente do ambiente, do talento nato ou do capital inicial, mas sim de aprender e aplicar um certo modo de pensar e agir. Exatamente. E para a gente entender bem esse certo modo, vai ser fundamental acompanhar as próximas conversas que faremos aqui. O entendimento, como no próprio livro, vai sendo construído aos poucos, capítulo por capítulo. A gente agradece demais a companhia e o interesse crescente por esses temas que podem transformar, né? Continuar essa jornada de reflexão aqui no canal pode, quem sabe, abrir caminhos para mudanças bem significativas. Se essa conversa trouxe algum insight legal, um curtir ou a inscrição no canal ajuda muito a gente a levar essas ideias para mais pessoas. Ativar as notificações garante que ninguém perca os próximos passos dessa exploração e compartilhar com quem também busca a prosperidade e, claro, amplia o alcance. E para quem quiser ir mais fundo, recomendamos explorar a obra original do Wallace Wattles e também outros conteúdos aqui do canal sobre mentalidade, sobre prosperidade. Fique então a reflexão. Se enriquecer depende desse certo modo de agir, qual seria um pequeno primeiro passo para começar a identificar e aplicar esse modo no dia a dia? Até a próxima!